Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Comigo no estúdio está o professor Sérgio Gadini, professor do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com pós-doutorado em jornalismo. Professor, no bloco anterior a gente falou sobre a história da profissão de jornalista, ou seja, a história do jornalismo, como que ele nasce, como que ele surgiu e principalmente como ele se desenvolveu ao longo dos séculos, sempre atrelado à tecnologia de difusão de informações. Nós vivemos hoje numa era de plena conexão. Pelo menos boa parte da população tem acesso a essa plena conexão. E hoje nós temos uma mecânica dentro da nossa profissão, eu também sou jornalista, que é extremamente complexa. E muitas pessoas acabam simplificando, porque veem nas redes sociais ou então em rádios, TVs, jornais, a informação pronta e acham que aquilo é fácil, que alguém sentou e escreveu. Mas não, existe um grupo de profissionais trabalhando. E eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas de casa, com toda a sua referência acadêmica, como funciona o cotidiano de um jornal impresso, por exemplo, ou de uma emissora de TV com um departamento de jornalismo especificamente montado. É isso, Ney. Jornalismo é uma das profissões, a grande maioria das profissões, elas se sustentam nesta base coletiva mesmo. Nós não falamos em jornalismo com uma pessoa, nós falamos sempre num coletivo de trabalho, não é? Se a gente pegar... por isso que isso tem um custo. Tem um custo de produção, tem um custo de circulação, tem um custo de... que envolve essas várias etapas. Se a gente pegar a televisão, por exemplo, no geral, o telespectador associa a informação que chega ao repórter que fala de um determinado local da cidade ou o apresentador de estúdio. Mas até chegar aí, tem um trabalho de apuração e fundamentalmente de escolhas de pauta, porque é provável que em uma cidade como Ponta Grossa, de cerca de 350 mil habitantes, você tem uma série de opções de temas, e não só de temas, dentro destes grandes temas, problemas pontuais. Então, se a gente resolver falar de saúde em Ponta Grossa, a gente certamente vai ter que falar dos problemas de saúde, não é um problema apenas. Eu posso até resumir, dizer que neste momento... no final de abril, um dos problemas da cidade é a desestruturação de alguns postos de atendimento nos grandes bairros da cidade e a falta de recursos humanos na área de saúde. Eu posso até resumir desta forma, mas o fato é que a apuração e a cobertura, até chegar no local onde se faz essa transmissão para chegar à TV ou ao celular do telespectador, há um processo de apuração. Tem uma pessoa que, além de escolher, ela apura, ela verifica, ela confere, ela vê se procede aquela informação, ela faz uma pré-apuração de pautas. O que significa também isso? Significa que não basta alguém ligar de um bairro e dizer que tem um problema de saúde, você vai lá. Você faz uma checagem, verifica se aquela informação tem procedência, se aquela reclamação, que atualidade tem, se já houve situações similares recentemente, até porque o telespectador não pode ver o mesmo tema da mesma forma sempre. Esse processo todo que envolve a apuração e a chamada produção em TV, que é o sinônimo de pauteiro, que a gente também em alguns grupos, em alguns outros setores denomina como pauteiro, que é alguém capaz, antes de colocar um colega para transmitir, de fazer essa checagem, essa apuração, essa verificação da informação. Esse trabalho todo é extremamente custoso, não é? Então, nós estamos falando de horas de trabalho. E aí é claro que, por ele ser um trabalho que exige uma verificação, uma checagem, procurar as pessoas que são responsáveis por determinados serviços públicos para falar, tentar agendar naquele local e naquele momento, isso envolve um trabalho constante, não é? No rádio não é diferente. Então, aparentemente, quem só ouve rádio tem que ter a percepção, a compreensão de que há um processo de apuração. Se a emissora quiser apresentar informação radiofônica na primeira hora da manhã, que não seja leitura de jornal, que seja apuração, que seja efetivamente checagem com algum grau diferente do que as demais emissoras fazem, e não apenas ler título de jornal ou internet, existe aí um processo de apuração. No jornal impresso é a mesma coisa, em um jornal de internet é a mesma referência. Nós temos, portanto, em todos os casos, um trabalho coletivo, de equipe, e que demanda envolvimento, que demanda profissionalização. E aí é fundamental a gente pensar que essa profissionalização significa reconhecimento salarial, porque ninguém se forma, ninguém aposta em uma atividade profissional se não tem um retorno razoável, se não tem qualidade de vida, se não tem condição de trabalho que assegure, não é, uma vida digna na cidade. E aí a gente tem os cursos de jornalismo. Quando surgem os cursos de jornalismo no Brasil? O primeiro que a gente tem é de 1947. Não é? Aparentemente é recente, ao pós-guerra,
mas ele surge na cidade de São Paulo, logo depois, cerca de 6 meses depois, no início de 48, a gente tem um segundo curso na cidade do Rio de Janeiro, e dali em diante, de forma gradual. Hoje a gente tem cerca de 330 cursos de jornalismo no país funcionando, mas aí é bom lembrar que o país é muito grande, né? Nós estamos falando hoje de cerca de 209 milhões de pessoas, não é? Mas ainda assim, se você pegar o Paraná, na faixa de mais de 12 milhões de pessoas, nós temos 23 cursos de jornalismo em funcionamento no estado. Então nós temos um processo de formação profissional, de profissionalização, que hoje, na grande maioria dos casos, passa pelas universidades, passa pelos cursos específicos em jornalismo, que também demanda aí uma dedicação, demanda um investimento, como as demais áreas profissionais. A grande dificuldade é que, na mesma medida, né, em que só transmitir dá a impressão de que é fácil, por exemplo, basta entrar em uma rede social e ficar postando o que quer, e a gente sabe que isso tem um preço caro, tem um preço também do ponto de vista da dignidade, tem um preço da exposição. Não é? Todo esse cuidado que a gente tem em publicar uma informação que envolve um agente público responsável precisa de apuração. Eu não posso apenas olhar determinado gestor público e dizer que fazer uma caracterização rápida e leviana se eu não conseguir apurar. Então é preferível não publicar, por isso que muitas vezes os jornalistas têm as informações, mas por falta de condição de apuração, por falta de tempo para investigar, não é possível divulgar. E aí, em dados momentos, sites, redes sociais divulgam com uma certa suposta facilidade, que é um grande problema, né? Então a gente está em uma profissão que, primeiro, ela é coletiva, ela tem um caráter de produção constante, de verificação, que envolve um reconhecimento, que envolve um respeito, que envolve direitos trabalhistas, apesar de todo esse cenário que a gente vive no Brasil, não é? E que é esse desafio. E a primeira forma da gente respeitar essa profissão também é que leitor, ouvinte, telespectador, internauta, todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, não é? Que considerem esse caráter profissional. Isso significa um jornalismo de qualidade, capaz de ouvir os diversos atores envolvidos em um determinado problema social, é um jornalismo que precisa de investimento, precisa de dedicação, precisa de respeito profissional. E, quando a gente fala em respeito profissional, significa também que os gestores de mídia, os empresários, têm que ter essa percepção. Eu não posso sair dizendo, como se fez na reforma trabalhista em 2016, que uma reforma iria gerar 4 milhões de empregos em 2 anos. Aquilo, qualquer pessoa de bom senso no Brasil sabe que aquilo não era verdade. E se veiculou de norte a sul do Brasil, se veiculou com campanhas oficiais, prometendo algo que, de sã consciência, nenhum político, nenhum empresário deveria ter feito como se fez nesse país. E, infelizmente, em muitos casos, jornais, revistas, internet, emissoras de rádio e TV reproduziam como se fosse uma quase verdade. Vem a reforma trabalhista e o Brasil vai desenvolver. Isso era outubro de 2016. E o que se viu até esse momento, não é? 2 anos e meio depois, que não era verdade, que era irreal, porque economicamente não era possível afirmar da forma como... É o que se tem aí com relação a alguns projetos nesse momento. Então, os projetos que se anunciam aí como salvadores, vamos reformar a Previdência, que vai acabar com a crise no Brasil, não é verdade, como não foi da reforma trabalhista. Está técnica, política e economicamente provado que toda a campanha que se fez para retirar direitos dos trabalhadores foi uma inverdade, porque era muito previsível, né? Então, jornalisticamente, é fundamental a gente ter essa percepção, que a gente precisa de apuração, precisa de checagem, precisa verificar o que procede mesmo, não é? Isso é um trabalho que nos envolve e é fundamental que o leitor, o ouvinte, nesse momento o telespectador que nos acompanha, tenha essa percepção e nos ajude a fazer com que um jornalismo de qualidade, um jornalismo plural, ele fortalece a democracia, ele fortalece os vínculos sociais e, acima de tudo, ele assegura respeito aos mais diversos atores sociais. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.